Olá, está começando mais um podcast do projeto Viva o Peixe Boi Marinho. Eu sou Carlília Magalhães e este é o 7º episódio da série informativa que vem abordando o universo deste mamífero aquático que está em perigo de extinção no Brasil. Quem está aqui conosco é o pesquisador e médico veterinário, professor Dr. João Carlos Gomes Borges, coordenador do projeto Viva o Peixe Boi Marinho e diretor de pesquisa e manejo da Fundação Mamíferos Aquáticos. João também é professor do programa de pós-graduação em Ecologia e Monitoramento Ambiental da Universidade Federal da Paraíba. Neste 7º episódio, vamos falar sobre monitoramento de peixes-bois marinhos reintroduzidos no Brasil. João, o projeto Viva o Peixe-Boi Marinho monitora peixes-bois marinhos reintroduzidos no litoral da Paraíba, de Sergipe e no litoral norte da Bahia, a exemplo de Puã, Astro, Zelinha, Mel e Ara. Como é feito esse trabalho no dia a dia? E qual a importância dessa atividade para a conservação da espécie? As solturas dos peixes-bois marinhos no Brasil, elas tiveram início em 94, mais precisamente no estado de Alagoas. E posteriormente, em meados de 96, a atividade teve início no litoral da Paraíba, onde foi recepcionado alguns animais, os quais começaram a ser soltos a partir de 99. Nesse primeiro momento, nesses dois estados é que essas solturas aconteciam, e a partir dessas áreas, esses animais passaram então a utilizar outras localidades, considerando os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, como também o litoral dos estados de Sergipe e Bahia. Dentro desse recorte geográfico, o projeto Viva o Peixe-Boi Marinho ele tem atuado no monitoramento desses animais soltos nos estados da Paraíba, Sergipe e litoral norte do estado da Bahia. E ao longo dessa área, nós temos acompanhado o monitoramento do Puã, Astro, Zelinha, Mel, Iara, e mais recentemente também de alguns animais que estão reutilizando o litoral de Sergipe, como o espécime Tupã e o Tinga, que ora encontra-se aí utilizando esse litoral. O trabalho ele é bastante complexo, de fato existe um esforço diário. Nós utilizamos, para facilitar o acompanhamento dos animais, transmissores, em alguns casos transmissores satelitais, que opera também por um sistema de VHF de transmissão. Então isso nos permite acompanhar os animais tanto remotamente, pelo sistema satelital, como em campo pelo sistema VHF. E mais recentemente nós desenvolvemos uma outra tecnologia baseado na internet das coisas, que em alguns espécimes, principalmente aqueles que já têm um sítio de fidelidade, ou seja, uma área de uso mais bem delimitado, nós também fazemos uso desse sistema, tanto o Sigfox como o LoRa, são duas tecnologias baseadas na internet das coisas, e por meio desses equipamentos, desses transmissores, é possível aí acompanhar esses animais ao longo de suas áreas de uso. Para a dinâmica dessas atividades, nós em algumas situações realizamos o monitoramento por meio de embarcações náuticas, muitas das vezes esses animais estão utilizando alguns estuários, algumas vezes um pouco distante da área de foz, então se faz necessário dispor dessas embarcações para poder chegar nas imediações dos locais utilizados por esses animais. Em outras situações, esses animais também se deslocam em áreas bastante distantes, do ponto onde foram soltos até o ponto de algumas dessas áreas que estão utilizadas. Então, por vezes, também se faz necessário o deslocamento por rodovias, utilizando veículos, motos e outros meios de locomoção. É também importante destacar que em algumas situações esses animais podem deslocar-se para as áreas mais afastadas da costa. Isso não é algo comum, isso não faz parte dos padrões normalmente encontrados do ponto de vista ecológico dos animais. E quando isso acontece, muitas vezes por deslocamentos inapropriados desses animais, se faz necessário, inclusive, o monitoramento aéreo, utilizando geralmente
helicópteros ou outras aeronaves. Isso para facilitar aí a identificação de onde esses animais, né, possam estar localizados nessas áreas mais offshore. O monitoramento desses animais, esse acompanhamento pós-soltura, é extremamente importante, né, principalmente nos primeiros meses, sob o ponto de vista de avaliar a adaptação desses animais às condições de vida livre. Há de se considerar que esses animais, né, que estão nesses processos de readaptação para serem soltos, foram, na sua maioria, filhotes que encalharam, né, muitas das vezes animais recém-nascidos, e que permaneceram ao longo das etapas de reabilitação em torno de 3, 4, 6 anos, né, em oceanários, em piscinas. E posteriormente, né, ao permanecerem ali, depois disso, um período, né, em cativeiros em ambiente natural, ainda assim trata-se, né, de condições delimitadas, né, de estruturas delimitadas em que o deslocamento desse animal é bastante restrito. E quando solto, uma série de variáveis esses animais encontrarão e que muitas das vezes podem, inclusive, repercutir em dificuldades adaptativas, como, por exemplo, identificar as áreas de alimentação, conviver com dinâmicas de correntes bastante distintas, né? Amplitudes de maré, então hora a maré vai estar enchendo, hora a maré vai estar secando, compreender a dinâmica desses ambientes, né? Então reconhecer que em determinadas localidades eles só poderão ficar a depender de determinadas amplitudes de maré, enquanto que em outras localidades, se por exemplo a maré secar, ele não pode permanecer lá, porque se assim fizer, eles irão encalhar. E todo esse acompanhamento desses animais é super importante, porque, como dito, em alguns casos se faz necessário, inclusive, realizar intervenções sob o ponto de vista de acompanhamento clínico desses animais. Em alguns casos, esses animais acabam perdendo peso, em outras situações, eles podem se deslocar para áreas que são inapropriadas, ou seja, áreas que não dispõem de recursos alimentares, que existem, às vezes, um trânsito muito intenso de embarcações motorizadas, e esse processo de acompanhamento, ele é possível, né, por meio do monitoramento desses animais, sendo facilitado, né, por meio, aí, em função do uso desses equipamentos de telemetria. Para além disso, né, acompanhar esses animais ao longo de um determinado período de tempo, muitas vezes ciclos de 5, 10 anos, é de grande relevância para compreender, do ponto de vista ecológico, quais são as principais áreas que esses animais estão utilizando, né, quais são os limites dessas áreas, quais são, dentro dessa grandeza de áreas, né, que nós chamamos área de vida, quais são os principais sítios, né, aquelas áreas que dispõem muitas das vezes de recursos ecológicos de maneira muito estreita às necessidades da espécie, como bancos de alimentação, os locais que os animais utilizam para beber água. Então, acompanhar essa dinâmica de movimento dos animais nos permite compreender, do ponto de vista ecológico, por que eles estão utilizando determinadas áreas. Outro aspecto muito importante a partir desse acompanhamento, muitas das vezes se faz possível também observar as alterações que esses ambientes utilizados pela espécie estão sofrendo ao longo do tempo, seja a disponibilidade de recursos alimentares, seja a presença de outras atividades antrópicas que pode interferir na dinâmica de uso dos animais nessas áreas em que eles estão, então, utilizando. Outro aspecto relevante que merece ser destacado é que, a partir desse acumulado de dados, né, que o monitoramento desses animais vai proporcionando ao longo do tempo, ao longo de vários anos, né, em alguns casos ciclos de décadas, nos permite, de maneira muito robusta e muito analítica, identificar áreas prioritárias na estratégia de conservação da espécie. E isso subsidiando, né, algumas, inclusive, unidades de conservação que foram criadas em prol da conservação dos peixes-bois, estabelecer zoneamentos, né, e regramentos que possam favorecer a presença dos animais nessas áreas de grande relevância sob o ponto de vista ecológico, seja porque dispõe de recursos alimentares, são áreas que muitas vezes os animais utilizam para repouso, fontes de água doce, entre outros atributos. O monitoramento nos permite ainda identificar também áreas que esses animais utilizaram no passado
que foram alguns dessas situações extintos, a exemplo do estado de Sergipe, Bahia, e que ao longo do tempo voltaram a reutilizar essas áreas. E esses dados do monitoramento nos permitem enxergar isso. Outro aspecto muito importante é identificar a conexão das subpopulações de peixes-bois remanescentes ao longo do litoral do Nordeste e da costa norte do Brasil. É reconhecido que em algumas áreas de distribuição a população encontra-se de modo descontínuo, e a partir dos esforços de monitoramento é possível identificar a conectividade que existe e que passou a existir em determinadas áreas. Isso, sob o ponto de vista de conservação, é uma informação bastante relevante. Assim como, em especial, as fêmeas de peixes-bois que foram soltas, algumas dessas que continuam sendo monitoradas, foi possível identificar o nascimento de filhotes. E isso somente com monitoramentos de longo prazo é possível observar indicadores dessa natureza que são bastante relevantes para compreender a efetividade dos esforços de soltura dos peixes-bois marinhos aqui no Brasil. O manejo desses animais também faz parte desse trabalho, né? O que é o manejo? Qual o objetivo? Qual a importância? Sim, o manejo faz parte desse esforço. Esses animais que são soltos e monitorados, seguindo os protocolos existentes, a cada 6 meses eles são capturados, ocasião no qual eles são submetidos a uma avaliação clínica, eles são coletados uma série de amostras biológicas e submetidos às análises laboratoriais complementares. Obtemos informações acerca da curva de crescimento, ganho de peso e outras informações que nos permite avaliar se esses animais, sob o ponto de vista clínico, né, ou seja, de saúde, encontram-se em condições satisfatórias, se existe alguma enfermidade que possa estar ali atrapalhando o processo adaptativo desses animais a essas condições naturais, ou ainda, né, ao longo do tempo, quão satisfatório está sendo o processo de desenvolvimento desses animais. Então, por esses motivos, eles são submetidos a esses esforços de manejo que trazem aí informações bastante satisfatórias acerca da condição corpórea desses animais, como também acerca da condição de saúde desses espécimes. Quais os maiores desafios enfrentados nesse trabalho de monitoramento dos peixes-bois marinhos? Com relação aos desafios, um deles nós podemos dizer que superamos ao longo do tempo, porque no passado, o Brasil não dispunha de nenhuma empresa que fabricava os equipamentos, os transmissores que são utilizados no monitoramento dos animais, e todos esses equipamentos eram importados, né? E aí tínhamos uma limitação bastante grande de realizar a importação pelo processo burocrático que envolve, né, a importação, como também uma dificuldade grande em função do custo, né? Eram equipamentos importados, então além do custo do equipamento propriamente dito, existia uma tarifa, uma taxa bastante expressiva que era a taxa de importação, os tributos relacionados à importação. Felizmente, essa adversidade ela foi superada. Hoje nós fabricamos em parceria com a Nortronic esses transmissores e esse obstáculo podemos dizer que ele está superado. Porém, outras dificuldades estão envolvidas no processo de monitoramento dos peixes-bois marinhos em nossa costa. Um deles é a continuidade desses esforços, né? Trata-se aí, muitas das vezes, de animais que estão em áreas de intensa utilização por diversas atividades antrópicas e, em consequência disso, muitas das vezes, esses animais estão vulneráveis, né, a esses problemas. E ter um monitoramento assegurado de longo prazo é algo extremamente necessário. Porém, manter o monitoramento de longo prazo, em função de descontinuidade de aporte de recursos, né, manutenção de equipe, equipamentos e tantas outras necessidades relacionadas, é uma tarefa bastante árdua. Uma outra diversidade que nós encontramos está relacionada a esses processos adaptativos, né? Muitas das vezes, os animais, quando soltos, utilizam sim áreas, né, protegidas, unidades de conservação, que de alguma maneira têm uma atividade, uma interferência antrópica menor quando comparada a outras áreas mais urbanizadas. Porém, em muitos casos, esses animais também utilizam áreas muito antropizadas ou com
fatores de risco muito expressivos, sejam esses trânsito de embarcações motorizadas, pesca intensa, entre outros fatores que trazem um risco bastante grande para esses espécimes, seja no caso de embarcações motorizadas, o atropelamento desses espécimes, no caso da pesca, muitas das vezes animais acabam, em algumas situações, interagindo e malhando em redes de pesca, então isso é um problema recorrente. Algumas dessas redes estão posicionadas em locais inadequados, né, fechando inclusive o acesso de estuários, e esses animais acabam enfrentando aí esses obstáculos. É muito importante destacar ainda o molestamento, né? Esses animais os peixes-boi, de uma forma geral, é uma espécie costeira, e, sobretudo, esses animais que são soltos, né, que passaram um longo período de tempo em reabilitação, eles acabam adquirindo um comportamento de maior tolerância, de maior proximidade a pessoas. E muitas das vezes essa possibilidade, né, essa permissividade gera situações de molestamento muito intensas, né? As pessoas oferecendo comida, água, querendo tocar no animal, querendo muitas das vezes nadar com esses animais. E isso é um problema, porque cada vez que isso acontece, esses animais, ao invés de procurar outros peixes-bois, de procurar o alimento no seu local de origem, acaba gerando uma dependência de pessoas, e muitas das vezes essa dependência limita a adaptação desses animais às condições de vida livre. Então esses são alguns dos fatores, algumas das adversidades que nós enfrentamos no monitoramento desses animais após a soltura realizada. Obrigada, João. Este foi o 7º episódio do podcast do projeto Viva o Peixe-Boi Marinho. Nós falamos sobre o trabalho de monitoramento de peixes-bois marinhos reintroduzidos no Nordeste do Brasil. O projeto Viva o Peixe-Boi Marinho é realizado pela Fundação Mamíferos Aquáticos em parceria com a Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental. Até o próximo episódio.